gente, bem-vindos de volta ao canal. Finalmente tomei coragem, tô aqui pra gravar um vídeo que vocês me pediram muita gente pedindo esse vídeo, que é um vídeo sobre os países que eu já visitei. Bom, se você não me conhece, meu nome é Liana, eu moro aqui na Suíça há mais de 10 anos e já viajei por 60 países, sim, totalmente sem pretensão, mas cheguei a 60 países. Ó, minha mãe fez até essa lista aqui pra mim um dia aqui. A gente fez essa lista e aí eu tava tentando até colocar na ordem cronológica, né? Qual foi o primeiro país, qual foi o segundo, mas eventualmente eu não sabia mais qual era. Mas enfim, tô aqui com a lista de 60 países, vou falar sobre todos eles, tudo que eu visitei, fazer assim um resumo, né? Então vamos começar logo para esse vídeo não ficar muito grande. Mas antes de começar, rapidinho, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ó, coloquei aqui atrás, ó, pra vocês não esquecerem, dê um like, assine o canal. É muito importante pro crescimento do canal. Curtam aí o vídeo também, tá certo? Então vamos lá para a lista dos 60 países que eu já visitei. E bom, se vocês acompanham aqui o canal, vocês viram aí nos últimos anos eu venho viajando e fazendo vídeos, né, das viagens. Então das viagens do ano passado, do ano retrasado, eu acho 2019, 2018, 2017, eu acho que algumas, talvez, eu sempre fiz vídeo, assim, né, um pouquinho das viagens. Então, tem uma playlist, posso deixar linkado aqui também nesse vídeo, dos vídeos de viagens, das últimas viagens que eu fiz. Mas, obviamente, né, eu já tô viajando há muito tempo e não tem vídeo de todas as viagens que eu fiz, né. Então, tem algumas viagens, assim, bem marcantes que eu, de vez em quando, comento em um vídeo ou outro, como da Índia, de Israel. Muita gente pede, cadê os vídeos dessa viagem? Não tem, minha gente, não tem, porque essas viagens, por exemplo, foram em 2011. Em 2011 eu não tinha canal ainda, não fazia vídeos aqui ainda. Tinha post no blog, no falecido blog, ela é americana, o blog não existe mais. Mas agora eu tô aqui pra reviver essas viagens e contar um pouquinho pra vocês sobre elas. Então tá, vamos lá. Bom, eu sei que o primeiro país que eu visitei, já falei isso aqui também em outro vídeo, foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América foram o primeiro país que eu visitei na minha vida. Quando eu fui pra Disney, né, já contei essa história aqui, como é que eu fui pra Disney com 15 anos. Foi o meu presente, né, assim, pra mim mesma, de aniversário de 15 anos. Então, eu fui viagem pra Disney mesmo, aquela coisa, 2 semanas, né, no verão lá, era em julho de 1997, foi isso mesmo, era verdade. Ia fazer 15 anos, na verdade, de 14 para 15 anos. Então foram 2 semanas em Orlando, na Flórida, né? A gente foi em vários parques da Disney naquela época. Foi a minha primeira experiência, assim, fora do Brasil, né? E no ano seguinte, em 1998, voltei para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Eu fiquei em Minnesota, né? Quase na fronteira do Canadá. E o Canadá foi o segundo país que eu visitei, mas eu acho que quase não conta, porque a gente, assim... A gente só foi e voltou, só acho que botou o pé assim do lado e voltou. A gente foi em Manitoba, muito frio, era inverno de 98 para 99, então tava muito frio, assim, a gente não conheceu praticamente nada, né? Mas como eu fui lá, eu conto, né? Ok, conheci o Canadá, mas assim, praticamente não conta, porque eu não fui nas principais cidades, não conheci nada assim de interessante. Mas ok, oficialmente o Canadá foi o meu segundo país visitado. Daí, né, isso eu tinha 16 anos. E aí 16 anos depois daquela época, vestibular, não sei o que, né, andando cronologicamente assim nas viagens. Passei um tempo assim sem viajar, porque, né, não era comum pra mim, na minha família, na minha casa. Fui viajar de novo pro exterior em 2004. Também já contei essa história aqui, quando eu fui pra Alemanha, né, aqui pra Europa pela primeira vez. Isso foi em 2004, eu tinha 22 anos. Quando o meu namorado na época foi trabalhar e eu fui com ele passar 3 meses, e aí, né, aqui na Alemanha, aqui na Europa, a proximidade com os outros países é muito perto, muito rápido, muito fácil, então a gente viajou vários países, então foram as próximas viagens. Estamos aqui em Berlim ainda. Um frio da penga. Um frio da penga. Já rodamos para cima e para baixo, não sabemos mal onde ir. E eu acho que a gente vai naquele pub ali, ó. Estamos aqui em Munique. Dessa vez Meu queixo tá congelado. tá um friozinho legal. Ó, assim, ó, assim. Dá pra ver? Filmando essa. Estamos no caminho para Stuttgart. São 9 horas da manhã. Hoje é dia 21, né? Acho que sim. 21 de fevereiro, sábado. Tá um dia bonito, como vocês podem ver. Sol.
Da Alemanha mesmo conheci várias coisas, né? Várias cidades. A gente ficou em Nuremberg e o quarto foi a Áustria, né? A gente foi num passeio de fim de semana, eu e esse meu namorado na época. Ok. Que frio. Tá -1. -1 ali no termômetro, mas eu acho que tá menos. Olha pra aqui, só tem neve. Só Tudo neve. branco, mano. Tudo branco, branco, branco. A gente foi conhecer Salzburg, né? Então a gente foi de carro, rapidinho, fomos, acho que numa sexta, passamos 2 dias, dormimos num hotel lá, bem vácuo. Depois fomos à República Tcheca também, em outro fim de semana fomos até Praga. Aqui na ponte, em Praga. Não sei o nome da rua, ou da ponte, mas a vista... A vista é muito bonita da ponte. Também em 2004, isso tudo em 2004, tá, gente? Entre janeiro e abril. A gente ficou 3 meses lá. Então, no fim de semana, assim, a gente passeava pela Alemanha, em outro a gente, né, pegava, tava disposto. Na época não tinha, assim, tanta informação pela internet. Então, a gente comprou um livrão, assim, que tinha um mapa. Então, a gente ia, né, vendo pelo mapa qual estrada que ia pegar e tudo. Era bem divertido. Então, foi super legal essa época. A Holanda foi o meu 6º país. A gente foi pra Amsterdã. Eu lembro disso, foi pra passar a Páscoa de 2004, que era um feriado que ia ter, então tinha acho que 2 dias livres, alguma coisa assim. Tá filmando? A gente tá aqui. Pergunta clássica. A gente tá aqui no barquinho, de andar de barquinho agora em Amsterdã. Detalhe, são 7 horas da noite, tá mó sol, parece que são 3. E o passeio vai começar já, são 1h... 70 minutos. 75 minutos, 1h e 15 minutos de passeio. Então passamos 4 dias, visitamos lá a Holanda e a Bélgica, tá aqui Bélgica número 7. A gente foi também para Bruxelas, ficamos só um dia em Bruxelas só para conhecer, porque era muito perto também de Amsterdã. Então fomos, assim, foi primeiro conhecendo, assim, explorando a Europa nessa época. Bruxelas. Praça do Palácio do Congresso. E a Suíça foi o meu 8º país. A gente veio passar um fim de semana aqui em Zurique. A gente veio de carro e assim, nossa, eu nunca imaginaria que depois de apenas 5 anos depois eu estaria vindo morar aqui na Suíça. Estamos aqui aonde? Zurique. Fica. Na Suíça. Estamos aqui em frente à universidade. Então a gente veio só pra, de novo, passar o fim de semana. A gente ficou num hotel lá em Zurique, na Limmatqué, ainda lembro o nome do hotel, foi Hotel Kronen. Então a Suíça foi o meu 8º país. E aí pronto, olha, depois eu não fiz mais nada aqui da lista, qual a ordem, mas vamos tentar lembrar assim. Eu vou pegar aqui uma caneta. Aí no final dessa viagem, minha mãe veio me visitar e a gente fez uma viagem assim por 3 países. A gente foi pra França, Itália e Grécia. Então a gente comprou um passe assim de trem, incluía navio também, que fomos na Grécia. Foi a nossa primeira vez, né, na França, em Paris. Tava um frio também, me lembro, a gente passou muito frio aí, mamãe. Mas foi tão divertido essa viagem. E foi super aventureiro, assim, eu lembro, meu Deus, naquela época não tinha, né, booking.com, essas coisas assim, de reservar hotel. Então a gente chegava pra reservar, pra procurar o hotel na hora que a gente chegava. Nossa, foi muita aventura, meu Deus do céu. Naquela época era muita doideira viajar assim. Então a França foi o meu 9º país, né? A gente conheceu só Paris, a gente só foi a Paris. De Paris a gente pegou um trem e fomos pra Roma, né? Trocamos de trem, acho que em Milão, pegamos o trem em Milão. Não conhecemos Milão nessa época ainda. Aí a gente foi até Roma, né? Descemos até o sul e conhecemos a Itália. Então a Itália foi o meu 10º país. E foi, assim, uma emoção muito grande ver o Coliseu pela primeira vez. Eu e mamãe, nossa, a gente ficou muito, muito emocionado, assim, muito feliz de conhecer a Itália pela primeira vez. Foi muito legal. Ah, sim, fomos ao Vaticano, né? O Vaticano também é um país conta. Então, o Vaticano, 11º país. E fomos depois até Bari e de lá a gente pegou um ferry, né, um ferry boat para Igoumenitsa, na Grécia. Então a Grécia foi meu 12º país e de lá a gente pegou um ônibus e fomos até Atenas, né. Mamãe era professora de história, então ela queria conhecer Atenas, né, a Acrópole, né, todas as ruínas da Grécia, da história da Grécia. Então a gente foi conhecer tudo lá em Atenas.
Depois fizemos todo o caminho de volta, a gente voltou pra Alemanha e tudo, e pronto. Aí voltamos pro Brasil, né, e tal, acabou. Aí depois a gente programou uma outra viagem que aconteceu 2 anos depois, em 2006, que era a gente conhecer o Egito, né, de novo. Uma professora de história queria conhecer, né, as pirâmides do Egito, do Cairo, não sei o que, então a gente programou. Mas foi uma viagem que foi meio reorganizada, assim, né, a gente chegou pela Espanha, a gente chegou em Madrid, então a Espanha foi o meu 13º país, a gente chegou em Madrid, eu lembro que tava um calor muito grande. Era o final do verão, né? Mas o verão na Espanha se estende assim ainda mais alguns meses. Então a gente ficou em Madrid alguns dias, acho que 2 dias antes da gente partir para o Egito. Isso foi em setembro de 2006. E aí depois partimos para o Cairo, né? O Egito então foi o meu 14º país, Egito. A gente tinha programado passar vários dias, acho que uns 10 dias lá no Egito, mas não deu muito certo, isso eu posso contar depois em outro vídeo. A gente ficou só uns 4 dias no Cairo, né? Foi uma viagem assim bem intensa, mas conhecemos as pirâmides, conhecemos lá as esfinges, o Museu do Cairo e tudo, muito emocionante também, muito legal. E depois voltamos para a Espanha, fomos para Barcelona, né? Voltamos para a Espanha, mas já contei. E o 15º país logo do lado foi a Portugal. Foi a minha primeira vez em Portugal. Foi muito legal assim ver, né, como era, para mim foi ter a sensação de como seria se o Brasil fosse na Europa, né? Porque todo mundo falando português, tudo bem que é português, Portugal é diferente, mas assim, a comida é muito parecida, a arquitetura, né? Assim, a gente colonizado pelos portugueses, então claro que a cultura da gente é a de lá, ou muito da cultura da gente é a cultura portuguesa, então foi muito legal, assim, a gente ficou em Lisboa, então Portugal foi o meu 15º país. E aí acabou essa viagem, voltamos pro Brasil, e não teve mais viagem nessa época, a gente eventualmente fui em 2008 de novo para os Estados Unidos, mas já tinha contado, fui para Nova York, conheci Nova York e tudo. Antes de eu vir morar aqui na Suíça, em maio de 2009, quando eu vim pra fazer entrevista e tudo, né, pra vaga de emprego que eu tava concorrendo aqui, eu vim com um amigo, o Célio, que já apareceu aqui também no canal, a gente foi pra Inglaterra. Então a Inglaterra foi o meu 16º país, a gente foi pra Londres, passamos 5 dias em Londres, foi super legal conhecer. É a primeira vez, né, minha da Inglaterra. Então a Inglaterra foi o 16º país. Pode falar. Gente, tá aqui, né, no relógio mais charmoso do mundo. Célio, por favor, nos mostra passar um ônibusinho aqui de sightseeing. Como o Célio estava dizendo, essa construção muito imponente, cenário do protesto indiano. Pronto? Ok, pode se arrumar que já tá filmando. Então, a gente tá aqui na fila do Oyama Festival, o break show do Eric Clapton. Veja o tamanho da fila. São 6h25. A gente resolveu parar antes porque eu tô ficando com calo no pé porque eu tô de bota, tá? Detalhe, mas... Dá uma voltinha agora. E depois, sim, aí, né, me mudei pra cá, de Malicu e tudo. E o primeiro país que eu visitei, novo, né, que eu não tinha ido ainda, foi Luxemburgo. Foi o 17º país. A família do meu namorado na época, que é o pai do Ed, parte da família dele é de Luxemburgo, então a gente foi lá passar um feriado. Em Luxemburgo mesmo, né, a capital de Luxemburgo é Luxemburgo. É um país bem pequenininho que fica, assim, na fronteira da Alemanha com a França, Holanda, Bélgica, tudo aquilo ali. É um país bem pequenininho. Então, Luxemburgo foi o meu 17º país. E aí, em 2010, né, no final de 2010, eu fui ao meu 18º país, que foi a Irlanda, né? A gente foi pra Irlanda, eu e uma amiga, e fomos passar o Réveillon lá de 2010 para 2011. Em Dublin, foi super legal, nossa, foi muito divertido. A gente se encontrou com os brasileiros lá, fizemos uma festa, nossa, foi muito divertido. E em 2011, minha gente, tava começando o ano que eu mais ia viajar na minha vida, assim. Eu fiz até um álbum, quero mostrar aqui esse álbum, que eu nunca mostrei, ele é enorme. Olha só, eu fiz até um álbum aqui, tá vendo? Ó, Viagens 2011, foi o ano que eu fui para 19 países. Não foram 19 novos países, né? Muitos dos países eu já tinha ido aqui, ó. Irlanda, começou com a Irlanda, né? Que hoje, como eu falei, a gente passou o Réveillon lá. Aí Holanda, Alemanha, Itália, né, países que eu já tinha ido, que eu já conhecia, mas foi o ano que eu mais viajei. Foi um ano, assim, bem...
que mudou muita coisa assim na minha cabeça. Eu comecei a viajar sozinha. Foi um ano que eu abri muito minha cabeça, né? Mudou muita coisa assim. Foi um ano que eu fui pra Índia e tudo. Mas vamos falar na ordem, né? Assim, eu não vou mostrar o álbum todo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar de outra vez. Mas ó, primeiro esse aqui é na Índia, né? Vocês estão vendo o Taj Mahal aqui. Essa foto aqui é em Israel. Essa é na Noruega, em Oslo. E essa é no Sri Lanka, em Colombo. Então aqui eu botei, ó, fiz esse álbum aqui, fiz no eFollow, dá pra ver? Propaganda aqui do eFollow, eFollow aqui. E, nossa, não dá nem pra ver, é tão grande. E tem, ó, aí a gente começou 2011 já viajando, fomos à Alemanha de novo, mas não conta na lista aqui porque eu já tinha, né, já conheci a Alemanha, ó. Aí chega aqui, ó, o meu 19º país, que foi a Dinamarca, tá vendo? Ó, eu fui pra Copenhague sozinha. Essa, assim, foi realmente, oficialmente, a minha primeira, assim, de passeio, né? Porque eu já tinha viajado sozinha antes a trabalho. E a gente termina sempre aproveitando alguma coisa. Em Londres, quando eu tinha ido também a trabalho e tal. Mas essa foi uma promoção que tinha da Swiss. E aí eu peguei uma passagem pra ir no sábado e voltar no domingo. Aí eu pensei, né, por que não? Eu tô sozinha, não tenho nada pra fazer. Reservei um hotel, botei uma mochila nas costas, cheguei lá e só fui explorar, sabe? Com o mapa na mão, fui pros principais lugares. E foi super divertido, então a Dinamarca foi o meu 19º país. Aí também continuei nessa vibe, assim, de viajar sozinha, de explorar e tudo. Mais pro norte da Europa, fui num fim de semana, eu acho que era no feriado, não me lembro mais. Eu fui pra Estônia e pra Finlândia. Então foi a minha primeira vez na Estônia, país de número 20, e a Finlândia, país de número 21. Acho que foi ao contrário, eu fui pra Finlândia, eu fui pra Helsinki, fui pra Helsinki, de lá peguei um barco que faz em 2 horas você tá na Estônia. Então fui pra Tallinn, capital da Estônia. Conheci, foi passeio de bate e volta também. Fui e voltei. E eu tava em Helsinki mesmo, né? Então é o contrário, é país número 20, a Finlândia, e 21, Estônia. E aí, depois chegou uma das viagens, não, a viagem realmente mais, assim, determinante da minha vida, né? A viagem que mudou muita coisa, era a viagem de Israel. Então, Israel foi o meu 22º país, passei 5 dias lá, foram várias cidades, eu ficava hospedada em Tel Aviv, mas conheci muita coisa. Conheci Jerusalém, conheci Nazaré, fui na Cisjordânia, né? Atravessei lá a Palestina, então foi, assim, vi muita coisa de perto que eu nunca tinha imaginado ver. E eu tava sozinha, né? Então eu criei coragem pra ir. E foi a partir daí que eu não deixei de ter coragem pra nada, eu acho, sabe? Assim, foi uma viagem muito, muito, muito especial. A viagem de Israel, pretendo voltar. Então, Israel foi o meu país de número 22. E, aproveitando, teve um país também de número 23, que foi a Jordânia, né? Foi uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Eu cheguei em Israel, em Tel Aviv, e tinha que pegar um voo para Eilat também, e de lá a gente ia cruzar a fronteira para a Jordânia para conhecer Petra, né, a cidade de Petra na Jordânia. Era assim um voo assim no avião bem pequeno, tipo 3 horas, 4 horas da manhã, nem me lembro mais. Eu sei que era uma coisa assim bem. Aí a van ia estar me esperando e a gente tinha que atravessar a fronteira andando. E chegar do outro lado tinha uma outra van esperando a gente, eu tava com outro grupo. Então foi super divertido, conheci várias pessoas nessa viagem, gente que eu tenho contato até hoje. Então foi super legal essa viagem. A Jordânia foi o meu 23º país. E aí depois, né, voltei de Eilat para Tel Aviv. E aí conheci bem de Israel. Então, Israel, Jordânia, países 22 e 23. Isso foi em abril, por aí, abril de 2011, né? Era o feriado da Páscoa. E aí eu tava depois super empolgada. Eu disse, nossa, eu fui pra Israel sozinha, conheci tudo, não sei o quê. E me dei de presente uma viagem no meu aniversário, que é em julho. Então, em julho, tirei alguns dias livres e fui pra Turquia. Fui pra Istambul, né, conhecer um país que se divide metade na Europa, metade na Ásia. Vi lá o Bósforo e tudo, foi muito lindo. A viagem tava um calor danado, né, porque era em julho, verão. Foi o meu país de número 24, a Turquia. Foi uma viagem inesquecível, principalmente porque era meu aniversário também, de 29 anos. Então foi muito marcante e muito legal, assim, essa viagem.
Daí depois, mais tarde, né, mais pro final do ano, fui pra Sérvia, que foi o país de número 25, e pra Bósnia, que foi o país de número 26. Então fui pra Belgrado, né, a capital da Sérvia é Belgrado, que é um ex-país da Iugoslávia. Então fiquei acho que 2 dias em Belgrado conhecendo lá, e depois fui para Sarajevo, né, na Bósnia, conhecer também a história de Sarajevo, também muito recente, né? E muito legal, assim, foi muito marcante também essa viagem. E pronto, depois voltei e em 2011, né, esse ano era o ano que eu tava trabalhando muito, né, que eu tava indo pra Zurique várias vezes por semana e tudo, então tava um ritmo, assim, bem acelerado e o tempo que eu tinha livre eu tava aproveitando pra viajar, então foi, né, esse ano que eu trabalhei muito, viajei muito, foi um ano muito intenso e em setembro, né, em setembro desse ano de 2011, eu fui pra Índia, né, a trabalho, passar 3 semanas. Índia foi o meu país de número 27. Eu era líder de um time que ficava na Índia, então a gente estava sempre em contato e tal. Algumas pessoas do time já tinham vindo aqui na Suíça e aí era a época da gente ir pra lá. Então eu fui primeiro, depois foram outras pessoas do time e eu fui passar 3 semanas, fiquei lá em Bangalore. Mas a Índia tem tanto feriado que enquanto eu tava lá tiveram 2 feriados. Então aproveitei esse feriado também para viajar, passear, conhecer mais um pouquinho da Índia. Conheci o Taj Mahal, né? Fui até Nova Delhi, de lá peguei um transfer, tudo organizado também pela minha empresa na época, empresa que eu trabalhava. E no outro feriado fui até o Sri Lanka, que foi o meu país de número 28, né? Fui até Colombo só. O Sri Lanka tem lindas praias, praias muito famosas, conhecidas e tudo assim. Mas eu fui só em Colombo e foi uma viagem assim bem rapidinha, só de 2 ou 3 dias, foi num feriado que teve, juntei um feriado com um fim de semana e foi uma viagem que não deu assim, então não foi assim como eu esperava, também não estava muito preparada, não tinha pesquisado muito sobre o Sri Lanka, mas valeu a pena, no final deu tudo certo, consegui voltar sã e salva para a Índia e depois para a Suíça, então Índia e Sri Lanka, países de número 27 e 28. E aí nessa época eu fui também ao Brasil e do Brasil, em novembro, eu estiquei com um primo e a filha dele, a gente foi até a Argentina. Então foi a minha primeira vez na Argentina, país de número 29, né, morando na América do Sul tanto tempo, não conhecia nada. Então a Argentina, só morando aqui na Suíça, uma vez que eu fui no Brasil, consegui organizar essa viagem. Então foi super legal, a gente foi a Buenos Aires, conhecemos bastante coisa, então foi muito legal. E depois voltei aqui para a Suíça. E aí no final do ano, né, no Natal, minha mãe veio aqui me visitar. Passamos o Natal aqui e no Ano Novo a gente foi pra Noruega. Noruega, fomos a Oslo, tava um frio, a temperatura mais alta que fazia era menos 10 graus. Nossa, foi muito frio. E a Noruega, então, foi o meu país de número 30, né? 30 países na Noruega. Foi muito legal, apesar do frio, nossa, o frio é inesquecível. Mas valeu super a pena, a mamãe também conhecer a Noruega, então a gente foi passar o Réveillon e voltou aqui para a Suíça. E aí depois que a gente voltou para a Suíça também fizemos mais viagens, mais em países de novo que a gente já conhecia. Fomos de novo à França, fomos de novo à Itália e tudo. Aí vocês vão me desculpar, mas eu sabia que isso ia acontecer. Eu esqueci alguns países aqui. Eu já pulei para 2011, sendo que em 2009 minha mãe veio aqui me visitar e a gente fez alguns passeios assim pelo leste europeu. Foi a primeira vez no leste europeu. A gente foi para a Áustria de novo, é porque eu não contei, porque eu já tinha ido na Áustria, só que eu tinha ido na Áustria em Salzburg, né, com aquele meu namorado, primeira vez. Mas a gente foi dessa vez conhecer Viena, né, a capital da Áustria, muito linda, sensacional e tudo. E de lá, como já é muito mais pro leste, né, do mapa mundi, assim, a gente pegou, aproveitou e fomos conhecer Bratislava, que é a capital da Eslováquia, esqueci. Mas vamos continuar aqui na lista. País de número 31, então, Eslováquia. Fomos conhecer Bratislava, passei de bate e volta mesmo, a gente foi e voltou no mesmo dia, foi assim, acho que era uma hora e meia de trem, então a gente foi e voltou, conhecemos Bratislava, mas né, mais um país. E nessa leva fomos também até a Hungria, né, país de número 32. Fomos lá a Budapeste conhecer a Praça dos Heróis, os principais pontos turísticos de Budapeste. Tava um dia de sol, assim, eu lembro que a gente tirou lindas fotos assim nas pontes com a paisagem atrás, com a cidade atrás aparecendo de Budapeste. Então a Hungria também foi a nossa primeira vez, minha de mamãe, então país de número 32, certo, minha gente?
Hoje é dia... Que dia é hoje, mãe? 27 de outubro. Quarta-feira. Estamos em Budapeste, a capital da Hungria. Estamos aqui no lugar onde tinha um mercado de peixes, né, mãe? Tá gostando, mãe? E a gente foi abençoado que o sol apareceu, o céu está azul, azul, azul. Ali é o parlamento. É o parlamento, é. Ali é a ponte principal, a Chain Bridge, que liga Peste com Buda. Nós estamos em Buda. E aí nessa leva também fomos de novo à República Tcheca, né? Mamãe conheceu Praga, mas eu já tinha conhecido, né? País de número 5, tá aqui, esse tá certo. Pronto, minha gente, desculpa aí, foram só esses então que eu esqueci, eu acho, né? Pela minha lista aqui virei, porque ó, frente e verso é muita coisa. Mas então vamos voltar, né? Final de 2011, passamos lá então, Réveillon 2011 para 2012. Na Noruega, em Oslo. E aí no feriado que teve em 2012, né, no início de 2012, eu fui sozinha para Albânia e para Macedônia. Então fiz um voo Zurique-Tirana, que é a capital da Albânia, e conheci um pouco da Albânia, conheci Skopje na Macedônia, né, de Alexandre o Grande. Então foi muito legal também conhecer mais um pouco dessa parte do mundo, né, também faz parte da ex-Iugoslávia, e aí com isso eu tava já conhecendo quase todos os países ex-Iugoslávia. Então Albânia e Macedônia, país de números 33 e 34, até chegar ao 35, quando eu fui para a Ucrânia. Era junho de 2012, então era a Eurocopa, e aí eu tinha uma amiga, a gente fazia alemão junta, aula de alemão junta, ela era da Ucrânia, e ela me convidou pra gente ir pra lá. Então a gente foi para Kiev, na verdade nós três, eu, ela e um amigo, e a gente foi lá passar uns dias, tiramos uns dias livres, fomos lá assistir os jogos também da Copa. E essa foi a última viagem antes de eu engravidar, minha gente, a da Ucrânia, número 35, país número 35. Porque aí depois a gente foi pra França, né, eu e o pai do Ed, mas eu não sabia que eu tava grávida, eu já tava grávida. E a França eu já conhecia, mas a gente foi a Mônaco também, e Mônaco é um país independente, então país número 36, Mônaco. E pronto, e aí depois que eu voltei aqui pra Suíça, eu tava grávida. Aí, né, não tinha mais viagem programada, tinha vários planos, mas não viajei mais depois quando eu tava grávida. Depois que o Ed nasceu também, a gente foi pro Brasil e tudo. Acho que a primeira viagem que a gente fez com o Ed pequeno foi pra Alemanha, quando minha mãe tava aqui e tudo. E aí começaram as viagens com o Ed, né, que foi a nova forma, a nova fase de viajar com o Ed pequeno e tudo. E aí eu morava em Zurique e a gente foi conhecer o país de número 37, que é o país Liechtenstein. Esse país é muito pouco conhecido, é um país minúsculo, bem pertinho aqui da Suíça, entre a Suíça e a Áustria, e até a moeda lá é a mesma aqui da Suíça, é o franco suíço. Então a gente foi também num passeio de bate e volta conhecer Vaduz, a capital de lá. E então pronto, né? Liechtenstein, país de número 37. E depois teve um novo país também que a gente foi conhecer, só eu e o Ed, a gente foi até o Kosovo,
né? Fomos conhecer Pristina, foi só assim a viagem de um fim de semana, então foi bem rapidinho, mas valeu a pena. O país de número 39 foi a Polônia. Eu e o Ed, a gente foi conhecer a Cracóvia e aí a gente marcou de se encontrar com uma leitora do blog na época. Foi super divertido, a gente foi junta, né? A gente ficou passeando junta lá, a gente se encontrou, a gente marcou de se encontrar e de lá a gente foi conhecer também o campo de Auschwitz. Foi muito emocionante, ainda mais com o Ed pequena, mas valeu a pena conhecer a Polônia. E aí depois também numa dessas vindas das visitas da minha mãe aqui, a gente aproveitou para conhecer a Eslovênia. Foi o país de número 40, né, mais ou menos, assim, nessa lista. A gente foi até Ljubljana, a capital de lá, então a gente foi conhecer é um país ainda pouco conhecido, pouco explorado, mas muito bonito, muito tranquilo, muito fácil também de andar, explorar o centrinho. Então a gente foi lá andar, foi muito divertido, mamãe também adorou. E de lá fomos até Zagreb, né, de trem, a capital da Croácia. Então a Croácia foi o nosso país 41, também foi um novo país para a mamãe conhecer. Então, eventualmente depois a gente voltou para a Croácia, fui conhecer Dubrovnik e tudo, mas essa, né, foi a primeira vez. E aí depois, em julho, né, também era meu aniversário, eu me dei de presente, eu e o Ed, a gente foi até Malta. Fomos conhecer Malta, a ilha de Malta, né, a ex-colônia britânica também. Lá no Mediterrâneo, com um sol maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu. A gente ficou num hotel também super bacana, ficamos lá alguns dias. Minha gente, eu esqueci ainda. Outro país que eu visitei antes do Ed nascer, mas entra aqui como país 43, foi a Suécia, né? Eu e uma amiga, a gente foi conhecer Estocolmo uma vez no fim de semana, uma viagem também bem rapidinha. De novo, a gente foi ano passado para Estocolmo conhecer, tem vídeo aqui no canal também. Só um adendo aqui. Mas continuando, então, país número 44, fomos a San Marino, também uma vez no verão. É um país dentro da Itália, né? A gente foi de trem até Rimini, de lá também a gente pegou um ônibus, fomos até San Marino. Tem vídeo aqui no canal também, foi um dos primeiros vídeos, assim, de viagem que eu fiz aqui. Fomos a San Marino. Cara, que calor! Eu olhei aqui agora, 39 graus aqui em Rimini, eu sei não, viu? E aí eu já não sei mais se eu tô na ordem, provavelmente não. Mas, porque não tem vídeo aqui no canal. Foi a nossa viagem à Rússia, né? Tá entrando aqui como país de número 45, mas a Ed ainda era menor. E a gente foi também numa viagem super, super demais, assim. A viagem da Rússia foi uma das mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Organizei tudo, a gente passou 5 dias lá entre Moscou e São Petersburgo, com guias também falando em português. Estamos chegando aqui no Hermitage, Palácio de Inverno da Tsarina Catarina. Vamos lá, Ed? Tudo aqui na Rússia é grandioso demais. Mania de grandiosidade. Né, Ed? Vamos? Muito bem, mamãe. Segura no carrinho, né? Vamos? Nem? Olha aqui o Four Seasons. Bem na frente do hotel que a gente está. Tinha vários posts no blog, não tem vídeo aqui no canal, mas foi assim, incrível, incrível, incrível. Pretendo voltar à Rússia, achei demais, assim. A Rússia é realmente uma viagem que vale a pena, muita história, assim, muita história. Outra viagem também que a gente fez, eu, Ed e mamãe, e foi assim, uma viagem surpreendente, sabe, a palavra é essa. Foi a viagem à Romênia. A gente foi até Bucareste, fomos até Brasov, conhecer lá a história do Drácula, né, ali na Transilvânia, e foi super legal, assim, foi super, sabe, não esperado, assim, a gente não tinha expectativa, muita expectativa para a Romênia, mas, assim, superou as expectativas por causa disso, que a gente não tinha, assim, tinha planejado, tinha organizado, tinha
uma guia lá para levar a gente para mostrar as coisas que eu queria ver, mas foi muito melhor, assim, foi uma viagem muito, muito surpreendente, vale muito a pena conhecer a Romênia. Hoje é dia 16 de abril, estamos aqui no avião indo para Bucareste, de Zurique. Tá eu, Ed e mamãe, sem mãe. É a primeira viagem do Ed na cadeirinha, na cadeira dele, né? A partir de 2 anos já não pode mais viajar no colo e ele paga uma passagem, quase o preço inteiro da passagem. Ó, Ed, dá tchau. Mamãe tem que abrir aqui, ó, a mesa. Todo mundo tem que ficar de mesa aberta. E de lá a gente foi até Sofia, que é a capital da Bulgária, conhecemos também. O país entra aqui como país de número 47. Fomos também rapidinho, acho que a gente passou, acho que no máximo 2 dias. A gente chegou num dia, passou e foi embora no outro já. Então foi bem rapidinho. Conhecemos um pouquinho de Sofia e de lá, quando a gente voltou pela Itália, né? Fomos a Nápoles, a Pompeia e tudo. Mas de novo, Itália a gente já tinha conhecido, então não entra aqui na lista. Vamos pular para o próximo. E o país número 48 aqui na nossa lista é o país Montenegro, né? Eu não sei se vocês lembram, antigamente se chamava Sérvia e Montenegro, né? Era uma coisa só, né? Um país também ex-Iugoslávia e eventualmente mudou, né? Separaram os dois, um é Sérvia, um é Montenegro, então conta 2 países separados. Fui também para comemorar meu aniversário, então fomos eu e o Ed, ficamos lá na Baía de Kotor, um lugar assim lindíssimo, lindíssimo. Era verão também, estava super quente, então fomos lá conhecer Montenegro, mais um país para nossa lista. Um outro país também pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, e tem inclusive vídeo aqui no canal, tava começando, né, a fazer vídeo aqui e tudo, foi a Bielorrússia, né? A gente foi até a Bielorrússia, a Minsk, e fomos lá conhecer aquela região do mundo. Foi só eu e o Ed também, reservei um guia também, mas parecia assim tudo muito seguro, né? Ex-União Soviética. Então depois daquela vibe da Rússia, assim, eu queria conhecer mais coisas, então fomos até a Bielorrússia conhecer e valeu também super a pena. Foram poucos dias e é um país ainda assim desconhecido, um pouco fechado ainda e despreparado também para o turismo, mas valeu super a pena. Eu acho que, gente, se for perguntar a mim, eu acho que todas as viagens valeram a pena. Até as que não deram muito certo, assim, no final tem sempre alguma coisa para aproveitar, sabe? Mas enfim, vamos deixar de blá blá blá. Deixa eu falar mais coisa aqui, porque senão esse vídeo, Ave Maria, vai ficar gigantesco. Outro país, foram 2 países juntos que eu fui conhecer, foi a Letônia e a Lituânia, né? Tem vídeo aqui no canal também da gente em Vilnius e Riga, né? Capital da Letônia, se eu não me engano. Letônia, Riga, Lituânia, Vilnius. Então foi país de número 50 e 51. A gente foi até Riga e de lá pegamos um ônibus até Vilnius. Então são países também que eram da União Soviética, mas pertencem à Europa, né? Aquela região ali, Estônia, Letônia, Lituânia, era tudo junto, né? Então separaram, ficaram esses 3, mas a Estônia eu já tinha conhecido antes, então agora foi a vez da Letônia e da Lituânia. Também valeu super a pena, foi super divertido, assim, super seguro, tava num clima bom na época. E aí já tá chegando nas viagens mais recentes, né? Viagens que aconteceram há, sei lá, acho que 2 anos, no máximo 2 anos atrás, que tudo já tem vídeo aqui no canal. País de número 52 foi a Escócia, né? A gente foi até Edimburgo, eu, Ed e mamãe, a gente foi lá conhecer o castelo de Edimburgo. Aquela região ali da Escócia eu não conhecia nada ainda, foi tudo a primeira vez, então foi super legal. Tem vários vídeos também aqui da gente conhecendo, explorando Edimburgo e tudo, então quem quiser ver, vá lá na playlist. De outra vez também que a gente visitou o Brasil, a gente foi até o Uruguai, né? Demos uma esticadinha até Montevidéu e fomos lá explorar também mais um pouquinho da América do Sul. Fomos até Punta del Este também, foi uma viagem super interessante, muito tranquila, então valeu super a pena também. Uruguai, país de número 53. E agora já estamos em 2018, essa eu lembro exatamente, foi em janeiro, quando a gente foi pra Tailândia. Ai, foi uma das melhores viagens da minha vida, sério, foi demais.
A gente foi até Bangkok, né? Fomos no voo. Tem o vídeo daqui também, aqui no canal, o vídeo da gente na viagem. Vídeo lá na Tailândia, a gente também no mercado flutuante, lá em Bangkok, nos templos e tudo. Então, Tailândia é país de número 54, uma das melhores viagens da vida. Apesar da gente não ter ido até as praias, valeu super a pena. Ainda demos uma esticadinha até o Laos, né? País de número 55. Um país ainda desconhecido, né? Mas fomos lá, fomos até Vientiane. E fomos e voltamos no mesmo dia para conhecer, e mesmo sendo curtinho também valeu super a pena. Então, explorando mais um pouquinho da Ásia aí. E tivemos também a Tunísia. Fomos dessa vez bater na África, né? Lá no norte da África, mas já é África. Fomos até a Tunísia conhecer lá a Tunis, capital da Tunísia. Fomos a Sidi Bou Said, então entrou aí a Tunísia com o país de número 56. Tava um sol, aquele sol do Mediterrâneo, Ave Maria, imbatível. Foi lindo demais, foi sensacional. Tem vídeo também aqui no canal, lembrando, se vocês quiserem assistir esses vídeos dessas viagens mais recentes, vasculhem aí, explorem, gastem um tempinho para ver essa playlist de viagens que tem muito vídeo bacana aqui no canal. Outra viagem também muito marcante também, que tem muitos vídeos aqui no canal, é a viagem da Islândia, né? Foi a viagem da Islândia também, foi no meu aniversário, meu presente de aniversário, e foi o país de número 57, né? Então a gente foi lá, Reykjavik, fomos no verão, né? Quando lá é uma época, melhor época para visitar, que a gente viu o sol, praticamente o sol da meia-noite, né? Porque não deu meia-noite e não anoitecia, era o tempo inteiro claro, que a gente foi em julho. Aquela paisagem da Islândia, sério, é imbatível. Sério, é impressionante, assim. É uma coisa que você só vê lá. É muito incrível mesmo. Valeu muito a pena conhecer a Islândia. Nossa. Depois fomos também conhecer o Chipre, né? A ilha de Chipre. A gente foi também nas férias do outono. Conhecer, então, o Chipre entra aqui como país de número 58. A gente passou uma semana lá no hotel. Também tem vídeo aqui no canal, então foi super legal, valeu super a pena, viagem super relaxante. Minha gente, eu esqueci de dizer que eu tô contando essa lista com o Brasil também, certo? Então, o Brasil é um país do mundo, eu nasci lá e tudo, mas é um país que, né, entra aqui na lista. Então, Brasil, país número 59. Meu Brasil amado, Ave Maria. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Mas enfim, antes de começar a encher meus olhos de água aqui, vamos para o último país, são os Emirados Árabes, né? País de número 60 aqui na minha lista. A gente foi a Dubai, né, no ano passado. Tem vários vídeos aqui no canal também dessa viagem incrível, Ave Maria. Voltaria em Dubai, assim, amanhã, sem piscar duas vezes. Recomendo demais. Lugar super seguro, preparado para receber turista. Demais mesmo. Dubai, assim, nossa, super moderno, super aberto, eu recomendo demais. Então, minha gente, é isso. Minha listinha aqui, mesmo saindo um pouquinho da ordem, ó, cheio de rabisco aqui e tudo. É difícil colocar na ordem cronológica, assim, quando é muito país, né? Esse vídeo foi muito pedido, né, pra falar, assim, das viagens. Então, assim, eu não falei, assim, tão extensivamente, né, sobre cada viagem, para o vídeo também não ficar muito longo, porque, Ave Maria, não sei lá quantos minutos já tá esse vídeo. Mas, então, é isso. Se assistiram até agora, até o final, curtam o vídeo, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. E vejam aí os vídeos da playlist viagens para ver os vídeos das últimas viagens que a gente fez. Tem tudo vídeo aqui no canal, tá certo? Então, muito obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!